Beleza, minha gente, vamos lá para a resolução de mais uma questão da prova do Enem 2023, primeira aplicação. Olha só o que ele fala para nós. O manual de automóvel alerta sobre os cuidados em relação à pressão do ar no interior dos pneus. Recomenda-se que a pressão seja verificada com os pneus frios, na temperatura ambiente. Então, o fabricante fala que é para ver a pressão com o pneu frio. Um motorista, desatento a essa informação, realizou uma viagem longa sobre um asfalto quente e em seguida verificou a pressão P0 no interior dos pneus não era recomendada pelo fabricante. Na ocasião, a temperatura era T0. Após um longo período de repouso, os pneus do carro atingiram a temperatura ambiente T. Então saiu da temperatura T0 e foi para a temperatura T. Durante o resfriamento, quer dizer, então T0 é grande, T é menor, tá? Durante o resfriamento, não há alteração do volume dos pneus e na quantidade de ar no seu interior. Então não vaza ar, nem entra ar no pneu nesse processo. Tá? Considere o ar dos pneus um gás perfeito, um gás ideal. Durante o processo de resfriamento, os valores de pressão em relação à temperatura, são representados por que gráfico? Bom, como é que nós vamos desenrascar isso? A primeira coisa está aqui. Na ocasião, então, inicialmente a temperatura era T0, a pressão era P0 e passa por uma temperatura T, sem mudar o volume. Durante esse resfriamento, T é menor que T0 e não tem mudança de volume. O volume não vai mudar, está aqui escrito. Não há alteração no volume, nem na quantidade de ar. Então não há alteração nem no V, nem no número de mols. Não alterou a quantidade de ar, o número de mols lá dentro continua o mesmo, tá? Continua o mesmo. Aí, olha bem, como é que nós vamos desenrascar isso? Pessoal, repara que é o seguinte. PVT igual a pó-Vatol, tá? P vezes V sobre T igual a P0 vezes 0 D0, equação geral dos gases, tá? O que vai acontecer? O V e o V0 pode cortar. V e o V0 pode cortar. Então vai sobrar P sobre T igual a P0 sobre T0. Isso permite concluir o seguinte. Se esse T0 for maior que esse T tem que ser maior que esse. Ou, o que acontece? Se eu tiver uma temperatura T menor que a temperatura T0, para essa igualdade ser verdadeira, se esse valor é menor que esse valor também tem que ser menor que esse. Toda vez que eu escrevo assim, P sobre T igual a P0 sobre T0, significa que essas duas coisas, P e T, são diretamente proporcionais, tá? O que faz todo sentido. Por quê, professor? Se a temperatura diminuiu a agitação das moléculas. Está aqui, ó. Se a temperatura diminuiu a agitação das moléculas. Se diminui a agitação das moléculas, no mesmo espaço, as menos agitadas vão colidir menos com as paredes. As moléculas menos agitadas vão colidir menos com as paredes. Colidindo menos, quer dizer que é menor pressão. Então, numa transformação a volume constante, a pressão e o volume, a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. Temperatura diminui, pressão diminui. Só pensar assim, temperatura diminui, diminui a agitação, diminui a colisão com as paredes, diminui a colisão, diminui a pressão. Aí, pessoal, o que acontece? Eu tenho que pegar o gráfico em que eu estou tendo isso. E ainda tem uma situação interessante. O que aconteceria se chegasse no 0 Kelvin? Se chegasse no 0 Kelvin, não teria agitação das moléculas. Não tendo agitação, não teria colisão. Não tendo colisão, pressão é zero. Então, se a temperatura chegasse a 0 Kelvin, a pressão também chegaria a 0 Kelvin, teoricamente. Então, repara, pessoal, qual gráfico estaria mostrando isso? Qual gráfico estaria mostrando que quando a temperatura diminuiu, a pressão diminuiu. E que se a temperatura fosse se aproximando de zero, a pressão também teria que se aproximando de zero. O único gráfico que mostra isso é o da letra E. Pressão alta, temperatura alta. Temperatura diminuiu, pressão diminuiu. Se a temperatura for diminuindo, a pressão vai tendendo a chegar a zero. O único gráfico que mostra isso é o gráfico da letra E, que é o gráfico correto. Beleza? Bom, meninos, é uma questão que, de livro tradicional, provavelmente quem estudou bastante esse assunto já viu uma questão dessa em livro tradicional. Na prova do Enem, não. Esse é um assunto que tem pouca recorrência na prova do Enem, mas que apareceu aqui numa questão relativamente fácil.
Beleza? Valeu e até a próxima questão. Tchau, tchau.